Olá, meu nome é Daniel dos Apóstolos, lembrando que o meu apóstolo é apenas o meu sobrenome. Se alguém hoje em dia falar que é apóstolo de Deus, apóstolo de Cristo, esse tal é mentiroso. Apóstolos nos dias de hoje não existem mais, entendam isso, não existem apóstolos. Todavia, que é o vídeo 2, a continuação daquele primeiro vídeo que eu fiz. E eu vou dar uma abreviada, né, que eu estava falando sobre a salvação por graça, a justificação pela fé em Deus do Antigo Testamento e pela fé em Jesus Cristo, novo mandamento. A gente leu Romanos 4 e eu trouxe aqui agora mais uma continuação em Romanos 3, onde o Senhor fala que todo tempo, né, que a gente leu também um pedaço de Romanos 3, que fala que todos nós somos pecadores, que não há um justo sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, e todavia, quando nós começamos a ver essa parte da leitura, a gente entende que a gente justificado, nós somos justificados pela fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Então, automaticamente nós sabemos que não temos participação nenhuma na salvação. Por isso que o nome da salvação é salvação por graça. É o favor imerecido que Deus dá. É uma dádiva, é um presente que recebemos sem fazer nada. E somente crendo. E automaticamente, quando entendemos que a fé não vem de nós, é dom de Deus. Então vamos ler aqui Romanos 3, a partir do versículo 21. Mas agora, sem lei, tem se manifestado a justiça de Deus, que é atestada pela lei, pela lei e pelos profetas. Isto é, a justiça de Deus, pela fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Essa palavra é maravilhosa. Observem isso. Para todos os que creem. Pois não há distinção. Não há distinção. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs como propiciação pela fé no seu sangue, pela fé em seu sangue. Então, como a gente já falou no outro vídeo, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, se Davi foi salvo, foi por quê? Porque ele não pode esquecer, porque Deus perdoou o pecado de Davi, porque ele era muito isso. Não, por fé, porque ele cria que Deus iria providenciar um cordeiro substituto, como nós falamos no outro vídeo. E todavia que nós entendemos isso, que nós somos justificados pela fé no sangue de Jesus Cristo, crendo que ele morreu, resolvendo a questão dos nossos pecados com Deus, e automaticamente que ele ressuscitou ao terceiro dia. Ou seja, é isso que a gente tem que acreditar, que tem que crer, é que Jesus Cristo morreu acertando a nossa conta. Nós merecemos estarmos naquela cruz. Mas se a gente morre e acabou. Porque nós temos pecados e nós não iríamos ressuscitar. Porque nós somos o quê? Pecadores. Mas Jesus Cristo, sem pecados, se fez pecados. Como a gente falou no último vídeo, ele é aquela serpente de João 3. Ele se fez como aquela serpente. Ele foi crucificado para acertar as nossas contas, todos os nossos pecados.
Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, ou seja, não há perdão de pecados, como está escrito em Hebreus. Pesquisa, lê a Bíblia, entenda que a palavra de Deus fala que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Nenhuma obra sua pode te limpar, pode tirar seu pecado. É somente por fé. É a fé. Somente a fé. É graça. É o favor de Deus. Qual o favor de Deus? Deus deu o Filho dele para morrer por nós. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, que é o Filho de Deus, que se fez carne. Se fez carne porque ele já existia, porque ele é Deus. E aí, a partir desse momento, essa pessoa passa a ter vida. Entende? Quando a palavra de Deus entra no ouvido da pessoa e realmente repousa no coração dessa pessoa, essa pessoa tem vida. Ela nasceu do alto. Ela passa a ter uma consciência para ver o peso de um monte de pecado que ela tem, para poder crer que Jesus Cristo morreu por ela. Sem crer que Jesus Cristo já resolveu a questão do pecado, a pessoa não tem salvação. Só quando ela crê que Jesus já morreu em todos os pecados dela, ela tem salvação. Ah, não, mas só até onde eu pequei, agora daqui para frente é por minha conta. Então, se você pensou qualquer coisinha, você já está no inferno. Porquanto, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. E você vai fazer o quê? Vai crucificar novamente o Senhor Jesus? Então, entenda que é todos os seus pecados. Desde quando você morreu até quando você desde quando você nasceu até a sua morte, ou melhor ainda, até a vinda do Senhor. O Senhor pode vir a qualquer hora, é o que um cristão deve esperar. Porquanto um cristão não espera as coisas da terra, mas as coisas do céu. Entenda isso. Bom, e como a gente viu, a palavra retrata que nós somos justificados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Deixa eu ver. Vamos continuar aqui. No 25, eu já me perdi onde eu estava. Ao qual Deus propôs como propiciação pela fé no seu sangue, para demonstração da sua justiça. Ou seja, a justiça de quem? De Deus. De Deus, Jesus Cristo. Por ter ele, na sua paciência, deixado de lado os delitos outrora cometida, para demonstração da sua justiça. Da justiça que minha, sua? Não, da justiça dele, de Deus. A justiça de quem? De Jesus Cristo. Neste tempo presente, para que ele seja justo e também justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, Deus propôs como propiciação de pecados a fé em Jesus Cristo, o único homem justo. O único justo que habitou aqui na terra é Jesus Cristo. E todo aquele que crê nele é justificado. Porque quem crê em Jesus Cristo não entra em juízo. Por quê? Porque já está justificado. Já passou da morte para a vida. Entende? Observa isso. A palavra de Deus não pode se contradizer. Se algum homem fala para você que você tem que ter obra para ser salvo, ele é anátema. Ele é maldito, é amaldiçoado. Como a palavra de Deus fala. São inimigos da cruz de Cristo, que tentam colocar obstáculos, botar pedras de tropeço, para que vocês venham a cair num laço de Satanás. Não caiam nisso. Somente creiam no que está escrito na palavra de Deus. A palavra de Deus é a Bíblia. O que está escrito na palavra de Deus, creia.
sem duvidar. A palavra de Deus fala que quem crê tem a vida eterna. Então fala, sai por aí afora falando assim, eu tenho a vida eterna, porque eu creio em Cristo. E não entro em condenação, porque eu já passei da morte para a vida, como está escrito. E aí? E não que quem é um homem que vai falar o que? Não, você não tem não. Aí fala para ele assim, você é anátema. Somente isso. Isso é mentira. Um homem que fala que você tem que fazer, é mentiroso. É o que sabe que ele está fazendo? O papel de Satanás, te impedindo de obter a salvação. Creia somente na palavra de Deus. A palavra de Deus fala, todo aquele que crê tem a vida eterna. Tem. E aqui continuando, né? No 26. Para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e também justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo a jactância? Onde está logo a arrogância? Jactância e arrogância. E está perguntando, onde está a arrogância? Foi excluída. Então, a arrogância foi excluída. Por qual lei? Por qual lei? Por qual lei que não... Das obras? Não. Aqui está, ó. Das obras? Interrogação ali. Não. Mas pela lei. Qual lei? Da fé. Ou seja, a única lei que um cristão tem é da fé. Creu em Jesus? Isso lhe foi imputado como justiça. Isso lhe é imputado como justiça. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Então, o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. E muita gente fala que tem que fazer isso que é anátema, como está escrito em Gálatas 1. A partir do versículo 10, o apóstolo Paulo, ele começa a descascar os irmãos que estavam em Gálatas, por quanto eles estavam decaindo da graça para obras, falando que tinha que fazer mais coisas e mais e mais. Isso é mentira. Em Romanos 11, no versículo 6, fala, mas se é pela graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. E a gente consegue observar uma coisa, que muita gente fala, não, mas isso aqui em Romanos 11 está falando de judeus. Ali é só judeus. Não é só judeus. Ali o apóstolo Paulo está escrevendo uma carta para romanos, para gentios, e ele está explicando a relação que tem dos gentios. Ou seja, que Deus não cortou o testemunho dos gentios como completo. Tem que entender que Paulo é judeu, que Pedro é judeu, toda a cristandade no começo é o quê? É judia. Ou seja, o Senhor cortou o testemunho em parte, cegou eles em partes. Todo aquele que crê, sendo judeu ou gentil, é igreja, é cristão. Independente, Deus derrubou a parede de inimizade. Mas após a igreja ser arrebatada, o Senhor volta a tratar com seu povo terreno, que é Israel. E as bênçãos materiais, entenda, todas as bênçãos materiais são para Israel. A igreja tem todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, como está escrito em Efésios 1. Então nós temos que entender as diferenças. Existem dois povos, terrenos, Israel, celestial, igreja. Compreende?
Ahn, Aqui, é bom, para a gente poder finalizar, eu trouxe umas palavras, umas passagens que dão a certeza que a gente não perde a salvação. E vou colocar bem rapidinho para não ficar muito grande. Mas em todas as coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisa presente, nem futuras, nem po- po- potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Salvador. E nesse versículo de Romanos 8, no versículo 38, está escrito, né, que nem o futuro, ou seja, será que amanhã eu estou salvo? Nem o futuro pode me separar do amor de Deus. Então a palavra de Deus já fala que amanhã eu tô salvo, e depois de amanhã eu tô salvo ainda, e daqui 1000 anos tô salvo. Que a palavra de Deus fala que nem o futuro. Então quando a gente crê na palavra de Deus, a gente tem certeza da nossa salvação. Uma vez, uma pessoa, eu falando para ela sobre a salvação e tal, não, tem que ter obra, tem que ter obra, tem que ter obra. Aí eu mandei para ela esse versículo aí. Não, mas aqui está dizendo que criatura, tá, ou que tem outras criaturas e tal. Foi que aqui está falando que nem o futuro. E graças a Deus isso pode calar a boca da pessoa, que ela tem que ver uma seguinte: é a palavra de Deus, não é a minha palavra. Muitas das vezes as pessoas acham assim: ah, não, você está se querendo ser, tá sendo, acha que se acha o bonzão que tem a salvação. Eu não me acho bonzão, não. Eu sou um pecador igual todo mundo. Porque a palavra de Deus fala que todos somos pecadores e destituídos estamos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela fé. Ou seja, sem a justificação que vem pela fé, eu não tenho como me ser salvo. Se eu sou salvo, não é, eu sou salvo, vou estufar meu peito. Não, eu sou salvo porque o meu Senhor me salvou. Então toda a honra e toda a glória somente para Ele. Se eu tenho que fazer alguma coisa, aí sim. Agora, o que eles falam e não percebem é que eles estão dando glória para eles. Quando eles falam que eles têm que ter a obra para ser salvos. Então, automaticamente, eles vão poder falar assim: eu sou salvo porque Cristo morreu por mim e pelas minhas obras. Isso é arrogância. Isso é se achar que pode fazer alguma coisa para obter a salvação. Nós devemos fazer as obras porque somos filhos. Igualmente, nós devemos obedecer. Um filho obedece o pai por quê? Porque ele é filho, não para se tornar filho. Se alguém está fazendo obras para se tornar filho, sinto muito te informar, você vai morrer sem ser filho. Se não crer, não vai ser filho. Não tem trabalho que você faça para ser filho. Filho é por fé, não é por obras. A filiação é por meio do sangue de Jesus Cristo, como ele tendo morrido no seu lugar, onde você merecia ter morrido. Entenda que Cristo morreu por você. Se você crê, você tem a salvação. Porque Cristo morreu por todos para salvar muitos. E todos aqueles que creem são esses muitos. Porque a vaga tem para todos, mas nem todos serão salvos, porque não querem crer na verdade. E qual é a verdade? É que Cristo é o Salvador, que Cristo é o nosso Senhor. Cristo é aquele que morreu pelos nossos pecados, como diz a palavra de Deus. Entenda que Cristo é a palavra de Deus. Que essa palavra, ela pode parecer simplesmente um livro escrito, mas ela é o poder de Deus, porquanto Jesus Cristo são essas palavras que estão escritas. Quando um cristão consegue compreender que Jesus Cristo está escrito,
nessa palavra e nós cremos que Cristo é o poder de Deus, que Ele é que nos dá a vida e vida com abundância, é Ele que nos compra por um preço inimaginável. Me fala uma moeda que possa se comparar, nem pode botar Bitcoin, de qual tipo que for, que não tem como. Pode botar o mundo inteiro para poder tentar comprar uma gota do sangue de Cristo. Não tem como. O sangue de Cristo vale mais que o universo, uma única gota. Todo o universo. Se Cristo vai comprar o universo com uma gota de sangue, não teria troco. Porque o troco seria imenso, enorme. Não tem como ter alguma coisa maior. Igual, por isso que a vida eterna. Falar que um cristão pode perder a salvação? Como? Cristo já cobriu com seu sangue os nossos pecados. Será que existe algum pecado que possa sobressair a uma gota desse sangue? Jamais. Não tem como. Nós estamos banhados em sangue. Deus só consegue ver agora. Sabe o quê? Ele não vê Daniel. Aqui, um homem pecador, ele vê minha silhueta, meu formato, derramado, cheio de sangue, todo vermelho. Porquanto, esse ele conhece, ele fala, calma aí, esse é meu filho. Tem o cheiro do meu filho. Entendeu? Um cristão que realmente crê em Cristo, ele não tem do que ter medo. Ele não tem medo de perder a salvação. Vamos terminar aqui de ler rapidinho. João 3, versículo 18. Quem crê nele não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, quem crê em Jesus não é julgado. Leia a Bíblia. Em João 5, praticamente fala a mesma coisa. Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Não tem muito o que falar. Aquele tribunal de Apocalipse. Não passa. A gente passa pelo tribunal de Cristo. Como está escrito. A gente tem que prestar conta do que fez desde que nasceu pelo nosso corpo, mas a salvação a gente não perde. Entenda isso. Eu pretendo fazer outro dia, não agora, um vídeo sobre o tribunal de Cristo, que eu acho importante que o cristão entenda a diferença do tribunal de Apocalipse para o tribunal de Cristo, que muita gente não consegue compreender. Eu aconselho quem realmente quer aprender, leia a palavra de Deus, leia a Bíblia, e quanto mais a gente lê a palavra de Deus, lê a Bíblia, a gente mais vai se encharcando do sangue do Senhor, mais vai se encharcando da água da palavra, mais vai se encharcando desse alimento que dá sustância, que dá entendimento, que nos gera cada vez mais e mais entendimento sobre as coisas do Senhor, mas nos dá a certeza das coisas que Deus tem preparado maravilhosas para nós, sem duvidar de nada. Somente não siga homens. Não siga homens. Homens de jeito, de espécie nenhuma. Entenda isso. Não siga homens. Tá bom? Fiquem com Deus e que essa palavra tenha sido de ajuda para muitos. Tá bom?